Boa tarde a todos. A ABERT está promovendo esse evento sobre acessibilidade na TV com o apoio da AERP. O evento será dividido em 3 painéis. O primeiro painel será sobre a Portaria 310 de 2006, que regula a acessibilidade na TV, e a norma ABNT 15290, que estabelece os critérios técnicos. Está conosco o especialista em estratégia regulatória da Rede Globo, o Luiz Fausto. O segundo painel será o de estenotipia para geração de closed caption. Estarão conosco Tereza Butti, sócia e diretora da STN, Vanderlei Silva, gerente comercial da STN, Gustavo Ferreira, técnico da STN, e Eliana Abdala, diretora operacional do Grupo Steno. Nós teremos também um terceiro painel que será sobre o uso de reconhecimento automático de voz para a geração de closed caption. Vai estar conosco o Rafael Barbieri, gerente de produtos da EITV. Ao final de cada painel, responderemos as perguntas que vocês enviarem sobre cada assunto. Dessa forma, eu apresento o engenheiro Fausto, que vai começar a sua apresentação sobre a nossa norma de 15290 da ABNT. Bom, obrigado, André. Para começar a contextualizar, a gente vai tratar apenas sobre legenda oculta e closed caption, legenda oculta ou closed caption, que é a mesma coisa. Não vamos tratar sobre os outros recursos de acessibilidade, ou seja, não vamos tratar sobre audiodescrição, não vamos tratar sobre libras, tá? Até por conta do cronograma de implantação de closed caption, que agora, a partir desse mês, vai ser obrigatório ter closed caption na totalidade da programação, o que implica que todas as emissoras de TV do Brasil têm que se preparar para isso, enquanto os outros recursos de acessibilidade ainda estão em outras etapas de implantação. Então, provavelmente, numa outra oportunidade, nós teremos talvez outro curso online aí da ABERT para tratar dos outros recursos de acessibilidade. Então, nesse momento, nós vamos focar em legenda oculta, ou seja, em closed caption. Vamos trazer os conceitos, a portaria do Ministério das Comunicações, número 310 de 2006, e a ABNT NBR 15290 de 2016. Bom, primeiramente, conceito. Acho que todo mundo conhece ou já viu, né, closed caption na TV, ou legenda oculta. O que é a legenda oculta ou closed caption? Pela definição que existe nas normas. É uma transcrição em português dos diálogos, mas não apenas dos diálogos, também dos efeitos sonoros, dos sons do ambiente e qualquer informação que não pudesse ser percebida por pessoas com deficiência auditiva. Agora, importante que o fato dela ser oculta, né, ou ser uma legenda oculta, o closed caption, não o open caption, é que ela só aparece no momento que você aciona, ou seja, ela não é uma legenda que fica queimada no vídeo o tempo inteiro, ela é acionada opcionalmente quando você ativa o recurso de closed caption no seu receptor de TV. Bom, para que serve closed caption? Em primeiro lugar, serve como recurso de acessibilidade para que as pessoas com deficiência auditiva tenham acesso ao conteúdo da programação televisiva. Mas não só para isso, também há situações em que você não pode usar o som da TV por algum motivo, por exemplo, se um ambiente muito barulhento, como academia, restaurante, ou um hospital que você não pode fazer barulho, ou quando você quer assistir um filme em casa à noite sem acordar ninguém. Então, nessas situações também existe uso e utilidade para closed caption. E até eventualmente, para aprendizagem da língua. Um estrangeiro morando no Brasil poderia aprender português usando closed caption, por exemplo. Mas é claro que o principal foco do closed caption é como recurso de acessibilidade.
Segundo o IBGE, tem mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva no Brasil. Então é um público bastante significativo. A gente está no processo de digitalização, né? E a gente sabe que a Portaria 310 foi emitida em 2006. Né? Ela foi emitida em 2006, quando a previsão de se desligar os sinais analógicos era 2016, porque naquela época a gente imaginava que a transição ia durar 10 anos. A transição ia durar 10 anos. Quer dizer, nós estamos num processo agora, né, de mudança para se liberar a faixa de 700 para o LTE, para o 4G. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: não é um pouco assim complicado a data de 27 de junho agora, de 2017, quando a gente está no meio desse processo todo de transição, tentar, vamos dizer, se implantar essa norma? Quer dizer, eu acho assim, isso é opinião minha, meio difícil, né? Porque tem umas emissoras que estão nesse processo. Queria saber a tua opinião sobre isso. A gente nota que a norma, a portaria no caso, né? 310. A portaria 310, ela já tinha, né? Porque 2006 foi o ano também que o Brasil escolheu o sistema de TV digital, então já tinha essa previsão de TV digital, e ela tem disposições que se aplicam especificamente à TV analógica, disposições que se aplicam especificamente à TV digital. Provavelmente, quando da elaboração desse cronograma, o regulador tinha em mente que, a essa época, a TV analógica já teria sido desligada, e no processo que nós estamos atualmente, a TV analógica só será desligada completamente até o final de 2023, pelo regramento vigente. Mas, enfim, a norma existe, está vigente, cumpra-se. Não cumpri-la expõe a emissora a um risco jurídico, às sanções previstas no Código Brasileiro de Telecomunicações. Então, sim, ela tem que ser cumprida tanto para a TV analógica quanto para a TV digital. Tá? Então, inclusive eu não mencionei porque já foram prazos vencidos, mas a portaria inclusive dava prazos para as emissoras analógicas, por exemplo, se equiparem para conseguir transmitir closed caption. Né? Então você tem que ter um encoder de closed caption para TV analógica, por exemplo. Se a estação não tinha, a portaria tinha um prazo, só que esse prazo já é superado. Né? Então, a essa altura, todas as estações de TV analógica têm que ter os recursos técnicos necessários à transmissão. O que muda do estágio que nós estamos hoje para o estágio que nós vamos iniciar no dia 27 é que a partir do dia 27, a totalidade da programação tem que ter legenda oculta. Mas nota também o seguinte: na hora de gerar, apesar de na hora de codificar, a codificação de legenda oculta seja diferente na TV analógica e na TV digital, são dois encoders separados, a produção da legenda oculta é a mesma. Você não produz um closed caption para o analógico e outro para o digital. Então, se você ainda está transmitindo analógico, é um closed caption que você vai botar no analógico. Se você está só em digital, é um closed caption que você vai botar no digital. Se você está em simulcast, você vai usar o mesmo closed caption nas duas transmissões. Tá? Então, isso, de certa maneira, não chega a ser um peso tão grande, porque seria o mesmo peso se a gente estivesse transmitindo só digital a essa altura, seria a mesma coisa, o mesmo trabalho de produzir. Entendi. Bom, nós estamos aguardando aí perguntas, eu não sei se veio mais alguma. Se nós não temos mais perguntas, a gente vai agora para o intervalo, porque aí nós vamos para o segundo bloco, em que nós vamos ter o pessoal da estenotipia aí falando para todos nós. Então vamos dar um intervalo aí e daqui a pouco voltamos. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a esse painel de acessibilidade na TV. Meu nome é Vanderlei Silva, eu sou gerente comercial da STN Caption e nós vamos falar aqui um pouquinho como funciona a estenotipia para a televisão. Meu nome é Maria Tereza,
também sou da STN Caption, sócia, diretora operacional, e estamos aí no quadro de acessibilidade. Meu nome é Eliana Abdala, sou diretora operacional do Grupo Steno, também vou participar desse debate aqui, praticamente. Eu sou o Gustavo Ferreira, eu sou da técnica da STN e a gente vai falar sobre essa relação técnica entre emissora e empresa, para vocês entenderem melhor como é que funciona o nosso serviço. Bom, para iniciar esse momento, nós vamos explicar um pouquinho como funciona a STN, quais são os serviços que a gente presta e vamos explicar um pouquinho a história da empresa. Bom, a gente tem que estar motivado para prestar um bom serviço, principalmente visando o deficiente auditivo, né, no caso o surdo. A gente tem que ter uma tecnologia avançada devido às necessidades de hoje em dia. A agilidade, né, principalmente para trabalhar com emissora de televisão, é muito primordial essa agilidade na troca de informações, tem que estar muito perto das emissoras de televisão. E, claro, principalmente, né, tudo isso vai gerar um custo-benefício interessante para as emissoras de televisão. Bom, vamos falar um pouquinho da STN, né? Quem que a STN é, onde que ela fica, em que setor a gente atua. Bom, quem somos? A STN está há mais de 15 anos no mercado, né? A gente presta serviço de estenotipia, em palestras, eventos, a gente grava vídeos e também trabalha diretamente com emissoras de televisão. Desde 2008 a gente realiza esse serviço de closed caption, sempre se baseando na lei, né, na portaria 310/2006 e se baseando pelas normas da ABNT, a 15290/2006, que agora foi atualizada, né, que está em 2016. Um pouquinho de como é que funciona a nossa equipe, né? Nossa equipe ela é repleta de revisores, né, que fazem todas as revisões de todos os textos, de editores de vídeo. A gente vai explicar um pouquinho como é que funciona essa questão de trabalhar com legenda no pré-gravado. A gente tem atendimento que a gente chama de APAC, né, atendimento personalizado ao cliente, suporte 24 horas. E a gente tem o EDAN, que é uma equipe de avaliação e monitoramento. A gente vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso um pouco mais para frente. E estenotipistas qualificados, divididos entre níveis, né? E a gente também trabalha com estenotipistas de backup para programações. Outro fator muito importante da STN é que a gente trabalha com formação de profissionais, né? Essa é uma mão de obra que a gente sabe que é uma mão de obra muito específica e para isso a gente mantém um curso específico de estenotipia dentro da STN para formar os profissionais para trabalhar exclusivamente para a STN. Esse curso tem nos formado muitos profissionais e a gente tem utilizado 100% da mão de obra para trabalhar no mercado de closed caption. Agora com vocês, Tereza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é estenotipia, né? A estenotipia, nós usamos essa máquina, que é o estenótipo. É uma técnica que converte o falado para o escrito através de uma máquina com 23 teclas e qual que é a diferencial? Um teclado comum, um teclado de computador, nós pressionamos uma tecla e sai uma letra. Na estenotipia, esse teclado ele tem um alfabeto na mão direita e outro na mão esquerda. O que acontece? Eu consigo pressionar várias teclas ao mesmo tempo, onde eu consigo formar uma palavra. Por isso que é uma técnica que tem velocidade, porque a cada toque eu consigo escrever uma palavra, eu consigo até uma frase, no caso de abreviações, tá? Atualmente a estenotipia é a técnica que atinge melhor qualidade do closed caption, né? Isso desde 2008 estamos aí e com o passar do ano a estenotipia foi melhorando a cada dia. Então hoje a gente já está aí com índices de 99,7%, 99%, ainda mais com as novas regras.
Temos ainda, ó, temos uma mangueirinha, tem uma mangueirinha que solta ar e começou a subir. Quer dizer, deu para entender o que a pessoa quis dizer, mas deu o que a gente chama na estenotipia de conflito e ficou uma palavra diferente do que deveria ser. É considerado um erro médio. Eu sei que é um pouco complicado entender essa parte de ponderação, eu tenho sempre um pouco de subjetividade, mas a gente tenta fazer o mais objetivo possível. Agora, com a revisão, ficou um pouco melhor essa questão da subjetividade, principalmente em relação a essa ponderação, que a gente consegue distinguir um pouco mais e dar uma maior objetividade nessa avaliação. Então vamos lá, continuando. Temos agora o erro leve, que vale 0,25. É quando ele é capaz de seguir o fluxo do e o sentido do texto original. Ou seja, ele consegue entender completamente o que a pessoa quis escrever, apesar de estar escrito errado. Então vamos a alguns exemplos. Minha mãe deixou de pagar as contas para a gente ir à competição. Esse era para a gente ir à competição. Mas no contexto você consegue entender o que a pessoa quis dizer, apesar de estar escrito errado. É uma troca sem comprometer o sentido. Aqui é a mesma coisa. Beliscou. Na verdade, está escrito corretamente no dicionário, só não está no dicionário do estenotipista. Então, belisco ou precisaria estar definido, mas dá para entender o que a pessoa quis dizer. Uma pessoa leiga, qualquer pessoa que vê essa legenda vai saber o que ele quis dizer. Então, é considerado um erro leve. Médico, medica, pratica, prática, todas essas palavras que tem duas grafias diferentes, mas que têm significados diferentes e que causa muita confusão, mas você, no entendimento, na hora de ler, você consegue entender o sentido, ela é considerada um erro leve. Ela é uma pessoa super fofa, super sincera, é só uma questão de ortografia também, que é só juntar, você consegue entender. E aqui foram 10 posts, saíram 10 posts, mas você também, dentro do contexto, você consegue entender o que a pessoa falou. Então, não compromete a mensagem. Vou falar agora um pouquinho de quem somos nós da Steno, né? Nós começamos, nós somos os pioneiros, né, no Closed Caption, quando em parceria com a Globo, foi apresentado o primeiro telejornal, que foi o Jornal Nacional com Legenda, do país, que foi em 1997. Foi também a Steno que introduziu a estenotipia eletrônica no Brasil, primeiro junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo e depois utilizado em outros órgãos públicos e privados. Um dos diretores da Steno do Brasil criou a Teoria Brasileira de Estenotipia, que foi a base principal até hoje de nossos treinamentos para a formação dos nossos profissionais. E o Grupo Steno, que é formado por 4 empresas, oferece também a audiodescrição, que seria a narrativa para pessoas com deficiência visual, que, entre outros serviços, né, que desenvolve, e a maioria é voltada à acessibilidade. E qualquer informação, deixo aqui o nosso contato também, e pessoas que quiserem mandar e-mail, perguntar, telefonar, fiquem à vontade. Oi, pessoal. Vamos retomar agora para o terceiro e último bloco, que nós vamos ter a palestra do Rafael Barbieri sobre reconhecimento de voz, né? Agora eu queria só comentar uma coisa, que nós recebemos algumas perguntas sobre a palestra do Fausto, e nós vamos deixar para responder essas perguntas todas no final. Ainda tem outras perguntas que estão chegando, então vamos dar início agora à palestra do Rafael. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre as soluções de closed caption que a ITV fornece para as emissoras de televisão. Basicamente, vou falar um pouco sobre a ITV, como é a geração de closed caption, as soluções em software e em hardware que a gente provê, quais são os padrões de closed caption para vídeo SDI, para transmissão, e alguns cenários de geração e transmissão deste conteúdo. Bom, a ITV foi fundada em 2005
e nós desenvolvemos software e soluções em hardware para emissoras de televisão digital e analógica. Para a geração específica de closed caption, nós temos uma solução completa para geração local. Nós fornecemos tanto o hardware quanto o software necessário para a inserção desse conteúdo no vídeo e transmissão. Na parte do software, são dois softwares, um chamado CC Studio e software de reconhecimento de voz, que nós temos em parceria com a Voice Interaction. E na parte do hardware, temos algumas opções, seja inserir ela direto no vídeo bruto, seja inserir direto na transmissão ISDBT, que seria com Dual Channel ou Playout Professional. O CC Studio é o ponto central da solução, é o software que vai receber conteúdos de texto, arquivos SRT, o texto gerado por um sistema de reconhecimento de voz, e com isso um operador consegue decidir que tipo de ferramenta é mais interessante para cada produto da emissora, para um jornalismo, para um evento gravado, um documentário. Para um evento ao vivo, nós temos a integração com o teleprompter, né, que é alimentado pelos sistemas de news. Nós temos hoje integração com os principais sistemas utilizados no Brasil, né, que é a Easy News, NPS, iNews, ANews. E é bem interessante essa ferramenta porque você garante o acerto, né? Você tem 100% de acerto, claro, dado que o apresentador esteja lendo o que está passando ali no teleprompter naquele momento. E a ferramenta permite você alterar entre conteúdos pelo software de sistema, pelo reconhecimento de voz e pelo que está ali no teleprompter. Então, dependendo do conteúdo, se tem no teleprompter, ele é utilizado, se não tem, pode ser utilizado o respeaking, né, para gerar esse conteúdo em tempo real. E a partir desse software, a gente faz a comunicação com os principais insersores de closed caption do mercado. Eu gosto de falar insersor ao invés de encoder para evitar a confusão com o encoder de vídeo, o encoder H264, que é quem comprime o vídeo bruto, o vídeo SDI. Porque são coisas diferentes e nem sempre, geralmente não tem a mesma função. Então, hoje nós trabalhamos com modelos da Link, da Vuller, da Ivertz, da EG, que é GG, né, que também são equipamentos responsáveis por inserir esse conteúdo no vídeo SDI, tanto SD quanto HD. Pessoal, vamos agora iniciar a resposta às perguntas que foram efetuadas aí. O Fausto está aqui com a gente, então vamos à primeira pergunta, que é do Marcelo Tomé, da TV Tem, Sorocaba, né? Ele está perguntando como mensurar os erros em percentual quanto à duração dos programas. E também como considerar essa proporção de erro dependendo da duração do programa. Tá. É para o Fausto. Tá bom. Bom, funciona mais ou menos assim. Na verdade, vocês lembram que os erros têm uma ponderação, né? Então a gente tem que totalizar os erros. Para explicar a taxa de acerto, eu vou explicar primeiro a taxa de erro, tá? Então, para calcular a taxa de erro, a gente soma os erros, cada um com seu peso. Então, cada erro grave, a gente soma 1, cada erro médio, a gente soma meio, cada erro leve, a gente soma 0,25. Né? Você vai ter um somatório de erros, tá? Para isso ser uma taxa de erro, você tem que dividir esse somatório por um total. Esse total não tem necessariamente a ver com a duração de tempo do programa. Tem a ver com o número de palavras que o programa teve, né? Na verdade, você conta não só as palavras, você conta a palavra, conta a pontuação, conta a identificação de locutor, enfim, os símbolos que são necessários para o closed caption, tá? Então você tem que totalizar isso tudo, então você totaliza os erros, a soma dos erros com os respectivos pesos, dividido pelo total de palavras mais pontuação, mais identificações necessárias do closed caption, né? Você divide uma coisa pela outra e você tem a taxa de erro. Então vamos supor que
você teve, por exemplo, num bloco de programa que tinha, digamos que tenha sido um bloco curtinho, por exemplo, um flash de notícia, né, para facilitar as contas, vamos dizer que ele tenha tido exatamente 100 símbolos, né, aí, somando palavras, pontuações e identificação do locutor e etc. Tinha 100 símbolos. E aí você totalizou, você teve lá, por exemplo, 3 erros graves enfim, 2 erros médios e 4 erros leves. Né? 3 graves conta 3, né? Os 2 médios conta 1 e os 4 leves conta mais 1. Então você teve 5 sobre 100, você teve 5% de taxa de erro e, portanto, a taxa de acerto é 1 menos 5% é 95%. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a conta, tá? De acordo com a norma. Então vamos à outra pergunta. Marcelo Leite dos Santos, da TV Gazeta de São Paulo. A respeito da questão do closed caption para chamadas, este é um ponto bastante nebuloso, pois a norma não é clara. E seria interessante sabermos qual ferramenta será utilizada, ou seja, tecnicamente, como é que vai ser feito. Bom, então primeiro eu tenho que entender o que você está chamando aqui de chamada, tá? Eu acho que tem a ver com a pergunta seguinte, então eu pediria para o André ler a pergunta seguinte e a gente tenta responder as duas juntas. Então vamos lá. Do Everton, também da TVT de Sorocaba. E os intervalos também devem ter closed caption? Simone de Moraes Souza, do SBT de Brasília, DF. Como é essa obrigatoriedade de closed caption em 100%, os breaks terão que ter closed caption? Quer dizer, é a mesma pergunta dos intervalos, né? Tá. Então vocês devem lembrar que a norma, na verdade, a portaria 310, ela tem uma seção que define qual é a responsabilidade do radiodifusor nesse processo. Então, o radiodifusor tem responsabilidade de produzir e veicular o recurso de acessibilidade do conteúdo que ele tenha o direito autoral. Tá? Então, basicamente, toda a sua programação é do seu direito autoral, você tem que inserir o closed caption. Tá? A partir de 27 de junho, quando começa a obrigatoriedade de 100% da programação. Tá? No caso do intervalo comercial, vai ter parte do conteúdo que é do seu direito autoral e parte que não é. Tá? Então, um anúncio promocional da emissora, né, uma chamada, um flash de jornalismo, qualquer coisa que seja produzida pela emissora, ela é obrigada, sim, a produzir esse closed caption para esse conteúdo, porque ela é detentora do direito autoral daquele conteúdo. Agora, um anúncio comercial de terceiros que é veiculado durante o seu intervalo comercial, a responsabilidade do radiodifusor, nesse caso, é ter o recurso necessário para que aquele comercial vindo com closed caption, aquele closed caption seja exibido. Tá? Não cabe ao radiodifusor aí fiscalizar se o comercial de terceiro vem ou não vem com closed caption, solicitar ao anunciante que insira closed caption, nada disso é responsabilidade do radiodifusor. Tá? Na verdade, essa questão de publicidade, né, de terceiros dentro do seu intervalo comercial, como é que você vai ter closed caption, isso realmente é uma coisa que não está claramente regulamentada. Né? Então, é possível que venha a ser regulamentada melhor no futuro. E, enfim, eu pediria até assim, dúvidas mais, para discutir isso mais a fundo, se alguém tiver interesse, a gente encaminha as questões para a assessoria jurídica lá da ABERT para esclarecer. Tá? Mas, respondendo do ponto de vista da norma, você produz e veicula o caption que é do seu direito autoral, do conteúdo do seu direito autoral. Aquilo que não é, você tem que ter os recursos na emissora para que aquele caption possa passar. Você tinha comentado, Rafael, que o ruído de fundo é um dos fatores que impactam na acurácia do reconhecimento automático de voz. Então, naturalmente, ou seja, o
o sistema de reconhecimento automático de voz ele é sensível ao ruído, né? Sim. Enquanto o ser humano, de alguma maneira, consegue filtrar o ruído de fundo e entender o que o outro está falando, né? Mesmo que tenha música no fundo, tenha algum outro ruído, o sistema de reconhecimento automático tenta reduzir o ruído de fundo, mas não é tão eficaz nesse sentido, ou seja, melhora a acurácia quanto menos ruído tiver. Nesse caso, eu não sei se vocês têm alguma emissora que tenha implementado isso dessa forma, mas seria possível, por exemplo, se você estiver usando... É claro que quando você está usando relocução, como você falou, né, o re-speak, ou seja, tem uma pessoa ouvindo o áudio da programação e repetindo dentro de um estúdio sem ruído e mandando aquele áudio daquele microfone para o reconhecimento de voz, aquele ruído já está automaticamente limpo. Né? Dentro de um estúdio, por exemplo, de jornalismo, que você falou, tem um âncora, 2 âncoras, né, que tem uma dicção boa e tal, talvez não fosse necessário essa relocução, mas o que poderia ser feito, por exemplo, seria, ao invés de você mandar o áudio de PGM para o reconhecimento, que é o áudio já mixado com a trilha, com música, vinhetas e tudo, você mandar direto o áudio do microfone. Ou seja, você fazer um auxiliar lá na mesa, uma mandada auxiliar lá na mesa de áudio, endereçar aqueles microfones pós-fader para aquele auxiliar, e aquele seu feed... Ou seja, não necessariamente precisa ser o PGM, o áudio de PGM, o áudio mixado da emissora. Pode ser um submix, digamos assim, um pré-mix, só com os microfones de dentro do estúdio direto para o reconhecimento de voz. Isso já traria alguma melhoria, né? Quando a gente fala em estúdio, seja jornalismo, seja programas de entrevista, por exemplo, no cenário que a gente está aqui, geralmente a música não toca ao mesmo tempo que o apresentador. Então, é bom esse recurso, mas ele não é obrigatório. Porque ter a música também é importante, porque o sistema ele pode identificar a música e botar o símbolo de música. Então, dizer para o telespectador, tá tocando música nesse momento. Ele consegue detectar que é uma música que está passando. O principal problema do ruído são entrevistas de rua, são outros tipos de barulho, né, que afetam o reconhecimento. No caso do estúdio, mesmo que a gente, claro, pegar o áudio auxiliar ali é perfeito também, mas não é tão necessário assim. Entendeu? O principal problema é a entrevista. O principal problema são entrevistas de rua, um barulho de um ônibus passando, coisas que não são previsíveis. E para esse caso, a única solução para limpar isso é você ter uma relocução, ter alguém repetindo. Nesse caso, então, a relocução você vai garantir. Você poderia, inclusive, ter alguma coisa híbrida, ou seja, você usa o áudio do estúdio diretamente, sem relocução, e quando vai para a rua, para externo, você bota uma relocução. Ou integrar, por exemplo, você, digamos, um telejornal, que você tem entrevistado dentro do estúdio, tem locutor lendo o teleprompter e tem entrevista na rua. Você pode usar uma mistura disso. Você poderia ter o teleprompter quando a pessoa está lendo o teleprompter. Você poderia ter o reconhecimento de voz direto do áudio do estúdio quando é um entrevistado dentro do estúdio que não está lendo teleprompter. E você poderia usar a relocução quando você tem uma entrevista na rua, né? Para tentar tirar o melhor possível do sistema. A nossa ferramenta, ela prevê esses 3 cenários ao mesmo tempo, né? Você pode carregar o teleprompter, ter duas interfaces de recepção de sistemas de reconhecimento. Então, você pode ter um automático gerando ali o tempo inteiro e pode ter um outro só com relocução. Isso aí exigiria, claro, 2 operadores. Mas você, sim, tem essa possibilidade de carregar um arquivo texto, carregar o que está no teleprompter, carregar o news automático, o texto que vem do áudio automático, carregar o texto que vem de uma relocução. Então, e comutar de acordo com... E o operador escolher o que tiver disponível naquele momento, ou o que tiver melhor naquele momento, entendeu? E a outra coisa que você mencionou é assim, a possibilidade do sistema ir melhorando incrementalmente, seja a adição de novas palavras ao dicionário, ou alguma coisa desse, ou ir aprendendo mais em relação ao reconhecimento da voz de um determinado locutor, ou até de um determinado estilo de linguagem, e assim por diante. Regionalismos e todas essas questões. Esse aprendizado adicional do sistema de reconhecimento de voz, seja para introduzir palavras novas, seja para introduzir, digamos, novas construções gramaticais, ou seja, ter novos textos para treinar, né? Ou seja, para adaptar melhor a voz
de um locutor. Isso também é possível a pessoa fazer com esse sistema no seu próprio estúdio. Ela tem que mandar esse material para depois receber, porque você disse que o sistema é todo offline, né? Isso. Ou seja, o dicionário já está pré-carregado, o modelo de linguagem, o modelo acústico, está tudo pré-carregado. Então, o usuário consegue, de alguma maneira, editar e atualizar. Isso ele tem que mandar os recursos para ir receber uma atualização e carregar no equipamento dele. Exatamente. Isso é feito pela empresa que desenvolve o software. Então, você manda a sua demanda de eu preciso introduzir essas palavras. Exatamente. Eu tenho essas palavras novas que eu preciso adicionar no meu dicionário. Dependendo da palavra, nem precisa mandar um áudio, porque o próprio sistema já aprende e vai poder reconhecê-las depois. Ou não, eu quero identificar essa voz como o apresentador Luiz Fausto. Então, eu preciso de algumas horas de gravação do seu conteúdo, da sua voz, e aí o sistema vai conseguir identificar quem é você. Da mesma forma, vai melhorar a acurácia quando você estiver falando, por exemplo. Então, assim, esse trabalho é feito pelo desenvolvedor do software. Entendido. Isso tem, digamos, uma certa similaridade à questão quando a gente mencionou, por exemplo, na estenotipia, que ajuda a empresa de estenotipia a receber antes alguma informação, por exemplo, seja uma pauta do jornal, um texto do teleprompter, mesmo que ela não use, porque a pessoa, eventualmente, o jornalista não lê literalmente, né? Ali ele improvisa, fala em cima daquele texto, mas, por exemplo, você sabe que vai entrar um nome próprio novo ali. Exato. E aquele nome próprio novo não está no dicionário. Tanto a estenotipia quanto o reconhecimento de voz dependem de dicionários. Tem o mesmo problema. Né? Então, para você introduzir uma palavra nova, você tem que primeiro introduzir ela no dicionário. Né? E aí, ou seja, se eu souber antes do programa, né, que eu vou ter um nome próprio novo, palavra, que não está no meu dicionário, eu tenho como enviar e receber uma atualização do meu dicionário com essa palavra nova. Então, quando ela surgir no meu programa, ela já vai vir escrita corretamente. Exatamente. Sim, esse procedimento é importante que aconteça. Tanto como o software já está em várias regiões do Brasil, ele já tem uma gama de conteúdos, de gírias locais que vai cada vez mais eliminando esse problema. Mas sempre vão surgir palavras novas, sempre vão surgir nomes novos, então é um trabalho que é constante. Né? Você mencionou também que você consegue selecionar, por exemplo, o estilo de linguagem diferente. Tipo, dizer, esse aqui é um programa de jornalismo, e aí ele tem, ou vamos dizer, até mais ainda, esse aqui é um programa de jornalismo político, ele tem um vocabulário específico. Esse aqui é esportivo, ele tem outro vocabulário específico e talvez outra forma de linguagem. Isso aqui é um programa de auditório, aí eu consigo, digamos, adaptar para melhorar ali o desempenho para cada tipo de programa que tem um vocabulário específico, um tipo de linguagem um pouco diferente. Uma versão, por exemplo, para uma TV legislativa, uma TV Câmara, alguma coisa do tipo... Tem que ter um vocabulário diferenciado. Né? Não dá para comparar com a mesma de um programa de diversidade, um programa jovem, musical, por exemplo. Tem um programa de culinária, um programa de saúde que vai falar termos médicos. Então, a tendência é que esse vocabulário cresça e tente suportar tudo. Mas se for preciso uma restrição, né, para uma melhora na acurácia, sim, é possível. É possível de ser feito. Bom, essa é a vantagem de desenvolver o software, né? Então, você consegue adaptar de acordo com a necessidade do cliente. Bom, com essa última pergunta do Fausto, nós chegamos ao fim desse nosso curso online e queria, em primeiro lugar, agradecer ao Fausto, ao Rafael, o pessoal da Steno, que nos ajudaram muito aqui nesse evento, e dizer que a ABERT e a ERP, no caso, também, que muito colaborou, vão sempre tentar promover outros cursos online, sempre com os assuntos assim que tenham interesse por parte do radiodifusor. Então, eu queria agradecer as inscrições feitas, a audiência aí de todos, e a ABERT e a ERP estão sempre à disposição. E qualquer pergunta adicional que vocês tenham, nós estamos aqui para responder. Manda por e-mail e todos vão responder as outras dúvidas que porventura vocês tenham. Um abraço e
Agora já é boa noite, né? E agradecer a STN também. Esteno e STN. Não, eu agradeci a Esteno. E a STN. STN, é são... Esteno, Grupo Esteno e STN Caption. Então tá bom. Então, desculpe pelo lápis. Obrigado. Então tá bom. Obrigado a todos. Uma boa noite aí. Boa noite. Boa noite.